Para mim é motivo de muita alegria e muita honra comparecer aqui à casa da UAB de Espírito Santo, convidada pela doutora Patrícia Gazola, conhecer uma parte aqui do seu brilhante time, enfim, continuar um pouco essa conversa que a pandemia nos traz e trouxe, acho que para todos os segmentos, para todas as atividades, para todas as profissões. Não há, acho que, nenhuma pessoa que não tenha refletido e parado um pouco para entender o que a pandemia, né, trouxe de impacto para a sua própria vida. E aqui eu já vou pregar o nosso primeiro gancho, que é justamente o fato de, no Brasil, nós não termos, historicamente, culturalmente, uma reflexão, né, do nosso lugar de morar, do nosso lugar de viver. O que se percebe aqui no nosso país, e aí eu digo tristemente, é que nós não nos sentimos integrantes de um coletivo, né? Então, aquelas pessoas que têm condições mínimas de ter sua própria moradia, não é? De ter o seu local de trabalho, então, as pessoas da classe média nos seus diversos estratos, e, claro, aquelas de uma classe mais abastada, elas se encapsulam nas suas moradias, elas se encapsulam nos seus locais de trabalho e não conseguem perceber, e isto tem a ver com a gestão política e com a questão cultural, que fazem parte de um lastro maior, de um tecido urbano. O modo de viver contemporâneo é urbano. E o modo de viver urbano contemporâneo é dentro de um Estado liberal e capitalista, e isto é algo de décadas, e isto é algo que extroverte o cenário do nosso país. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma lógica de ocupação das cidades em que isto impera, este modo de viver. E aí a diferença vai ser como o Estado, e aí o Estado na sua pessoa jurídica, na sua personalidade jurídica, com o exercício das suas funções públicas, vai exercer essas funções de maneira efetiva ou não, para fazer com que as cidades sejam boas de morar. Então, na verdade, não é endemonizar nada, mas é entender o que o nosso Estado brasileiro faz para que as nossas cidades, os nossos lugares sejam bons de morar. E aí nós temos uma lacuna imensa no país, né, que é o Estado insistir em não ocupar esse espaço de gestão pública. Se nós pensarmos que 84% da população brasileira vive em cidades, o nosso Estado social e democrático de direito, ele se realiza ou não essencialmente em cidades. É ali que estão os grandes desafios. E como é que isso tem sido enfrentado? Da Constituição de 88 para cá, alguns enfrentamentos aconteceram em instância local. A Constituição traz, a partir do seu capítulo de política urbana, mas não só, né, no 182, que a política urbana vai ser elaborada e executada pelo ente municipal. Então, isso virou um assunto local constitucionalmente assegurado, na qual o plano diretor é um instrumento constitucional. Quantos instrumentos de gestão estão constitucionalizados? Poucos. Então, veja o quanto de relevo o nosso constituinte originário traz a entender como estratégico pode ser o plano diretor e trazer isso para a instância local. Ora, mas será que os municípios dão conta? Não há outra saída. Um país de dimensões continentais como o nosso, com culturas tão diferentes, com modos de viver tão diferentes, não daria para ver um grande pacto nacional de modo de viver. No norte, gostam de dormir em redes. Se eu for dormir em redes, eu saio no dia seguinte para o hospital, né? Tem locais que não gostam de ter banheiro dentro da casa. É cultural, vem dos índios, tem uma relação com isso. Não é? Outros necessariamente precisam viver na beira da água, sejam os ribeirinhos, sejam os pescadores. Tem gente que adora viver em cidades grandes, em prédios muito altos. Tem gente que, só de pensar em entrar em um elevador, não consegue e entra em pânico. São modos de viver. E não há o certo e não há o errado. O errado é achar que o outro tem que viver como eu gosto de viver.
Aí é que está o erro. Por isso, a política tem que ser local, municipal, e o plano diretor deve trazer todos esses diagnósticos, quem, como, onde e tudo mais. Né? Então, dito isso, para a gente poder chegar no cerne da nossa fala de hoje, dito isso, então, como é que as cidades brasileiras chegam no começo da pandemia? Elas chegam degradadas, violentas, desiguais, naquela desigualdade indesejada. Porque todos somos desiguais entre nós. Não há uma pessoa igual nessa sala. Não é disso que fala a Constituição. Eu estou falando daquela desigualdade repudiada que está no artigo 3º lá da Constituição Federal, quando fala quais são os objetivos da República: redução das desigualdades sociais e regionais. Que redução de desigualdade é essa? Aquela que não se quer, porque traz indignidade e inviabilidade de viver. Quando o Estado não me oferta condições mínimas de que eu possa fazer minhas próprias escolhas para saber o que quero da minha vida, esse obstáculo ele tem que ser tirado da frente, ele tem que ser pensado de forma estratégica como política de Estado. E é isso que são as nossas cidades hoje. Então, uma camada importante da população não consegue viver minimamente porque, como resultado, como sintoma, as cidades obstacularizam isto. E como é que elas obstacularizam? Né? Como é que tem esse entrave? Ele é territorial. Então, bairros periféricos, bairros degradados, com população em estado de vulnerabilidade, por exemplo, econômica, não conseguem transporte público em condição suficiente, em quantidade necessária e em qualidade, para se deslocar de forma segura para a escola, para o trabalho, para os equipamentos de saúde. Os equipamentos de saúde não são colocados de forma estratégica para que esse transporte público possa levar ali da comunidade para o hospital, para o pronto atendimento. As coisas não conversam. São políticas desarticuladas. Não é? Para não dizer que a apropriação do solo urbano retém uma mais-valia artificial, porque sabe-se que as cidades grandes do país têm aí, vamos pensar, de 30% a 60% de imóveis vazios. Então, são espaços urbanos territoriais que não estão ocupados, mas que ali na frente tem asfalto, energia, saneamento, a coleta do lixo. Eu tenho a cidade ofertada para o imóvel que está vazio, porque precisa construir mais, porque eu preciso reter a mais-valia em outra coisa. Então, há uma distorção disso. Quem, claro, é onerado na ponta disso é o contribuinte, e o outro onerado com essa consequência é aquele que não consegue nunca ter recursos para se inserir nesse urbano consolidado com infraestrutura. Então, essas relações perversas e que vão atiçando as camadas sociais, onde os diversos grupos, ao se encontrarem, se entendem como inimigos e não como componentes do mesmo ambiente social. E aí eu coloco um elemento que é a questão do lazer, que não estamos habituados a entender o lazer como política de Estado. Não é à toa que está na Constituição Federal. Não é? É no ambiente de lazer ofertado adequadamente para o Estado que a sociedade se encontra e cria teias e que cria afinidades e que se diminui a pressão, inclusive a produção de violência. Não é? Então, na medida em que houvesse espaços, né, de lazer, primeiro os espaços de lazer, praças, parques e ambientes públicos de acesso fácil, com atividades ofertadas que sejam comunicáveis à população, porque não adianta ofertar, não é, golfe, não é, para uma população que gosta de jogar futebol ou que gosta de jogar basquete. Não adianta falar que vamos cantar ópera se as pessoas querem cantar pagode. Então, pode haver a construção dessa cultura, mas é preciso criar canais de sinergia e as pessoas, então, se encontrarem ali naquele mínimo momento como iguais, porque temos afinidades em comum. Isso diminui a tensão social, inclusive a produção de violência. Muito bem. Então, a gente chega na fase pandêmica, não é, com essas cidades degradadas, violentas, e elas não são boas de morar para ninguém. Não é? Todos nós aqui temos histórias urbanas, eu tenho absoluta certeza.
absoluta certeza, quem está assistindo, quem está presente, quem depois vai assistir, todos temos histórias urbanas, não é? Que nos causam medo, que nos causam receio, que nos causam desconfiança. As mulheres, por exemplo, coisas que homens não passam com essa intensidade, quantas de nós não já se desviou de uma calçada para outra para não passar na frente de um grupo de homens? Não é? Quantas moças e mulheres não ficam absolutamente aflitas de ter que pegar e estar num ponto de ônibus ou pegar um transporte, um táxi, um Uber ou alguma coisa, num horário que não seja de dia e movimentado? Não, não vou esperar lá embaixo sozinha. Não é assim? A cidade é um elemento inimigo, ele é agressor, é essa cidade que nós temos. Então, as pessoas que têm condição financeira de chegar em casa, fechar seus vidros, fechar sua cortina, dar aquela respirada aliviada e falar: ufa, cheguei em casa. Bom, primeiro, que bom que tem a casa, que ela te acolhe, mas o efeito perverso disso é que você, nesse minuto, está negando a cidade, porque você está deixando do lado de fora tudo que você não quer, que você não gosta e que te causa, de alguma forma, um desconforto, para não dizer aflições maiores. Então, essa relação com a cidade, nós, quando pensamos em cidade, tirando uma paisagem bonita, alguma coisa muito mais no elemento passivo, né? Ai, aquele parque, você viu aquela flor, você viu aquela paisagem em cima de não sei aonde, mas a convivência cotidiana urbana é algo, se formos falar em ambiente nacional, temido. Então, vem a pandemia e causa uma mágica. A partir de agora, todo mundo fica dentro de casa. E aí vamos tentar entender o que foi isso, não é? Para quem olha para a cidade com essa perspectiva que eu estou trazendo, o que aconteceu e o que a gente pode esperar. Quando a gente pensa na lógica de uma cidade, a gente pensa em 4 eixos: moradia, trabalho, lazer e circulação. São esses 4 eixos fundantes, que são as funções da cidade, que devem pensar na lógica de organização. Então, vamos pensar isso, como é que isso se deu aí na pandemia, para a gente depois continuar. Com relação à moradia, então, todo mundo agora tem que ficar em casa. Ótimo. Bom, eu tenho casa. Então, eu vou ter que ficar na minha casa. Eu sei onde ela é, eu sei que eu tenho o meu quarto, que eu vou tomar banho quente todo dia, eu tenho energia, eu tenho um Wi-Fi, eu tenho uma rede rápida. E aí, enfim, eu estou na minha convivência segura. Eu posso estar desagradada da ordem dada, mas eu tenho o meu local seguro, vou aproveitar para arrumar gavetas, não é assim? Vou aproveitar para comer em casa. Muita gente fez regime, tem gente que engordou, tem gente que arrumou muitas roupas, tem gente que doou roupas e comprou muitas mais. Mas você estava dentro da sua casa. Uma camada da população não tem casa. E uma camada da população tem condições de moradias absolutamente indignas, mas que tiveram que ficar ali enfiadinho, lá no barraco, lá na casinha, não é? Com famílias volumosas ou em condições de habitabilidade absolutamente indignas. Então, vamos pensar ali que nós estamos em 20 metros quadrados, estamos uma família de 4 pessoas, ou de 30 metros quadrados naquele barraco, que você ouve tudo, que tem uma insegurança de edificação, porque elas não são construídas com padrões mínimos de segurança, óbvio, porque elas são construções espontâneas de pessoas que não têm técnica, com os materiais que conseguem, não é? Sem condições de saneamento, sem condições de energia, não é? Muitas vezes com o gatonete da vida, que puxa daqui e dali, às vezes uma coisa dá um curto-circuito, a criança precisa ir para o hospital e não pode. Então, é uma outra situação. E eu dizer que eu já estou com tédio de ficar em casa e que aquilo está me provocando. E eu não estou brincando, porque isso trouxe outras encaradas internas que nós vamos analisar. Então, pode parecer um ambiente seguro, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para outra camada da população, já nasce como um ambiente inseguro. Mas vamos lá, estamos no nosso ambiente seguro de moradia. E o que se começou a perceber, né, sempre nessa perspectiva coletiva? Que mesmo as nossas casas boas e bem organizadas, principalmente os prédios, não são bons de viver. Porque a gente também não para muito em casa nos dias de hoje, não é assim? A hora que para, a gente, na verdade, não descansa, a gente desmonta, né? E corre, a gente desmonta. E toma banho, desmonta. E toma alguma coisa, assiste um negócio e vai dormir. Nossa, daqui 6 horas tem que acordar. E está aquela vida. Muito bem. Aí para tudo. Agora eu vou ficar em casa 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, pelo menos umas tantas semanas. E aí eu começo a ouvir todos os vizinhos.
né? E aí eu começo a achar que esse teto é meio baixo. Aí eu começo a me dar conta que eu não consigo ver o céu. Aí eu estou com saudade de ver um passarinho. Aí eu começo a pensar, puxa, por que eu não tenho vasos na minha casa? Eu não consigo ver uma árvore. Nossa, eu acho que daí se eu esticar minha cabeça ali pela varanda, eu vou conseguir ver a árvore. Olha lá e tal, né? E o que acontece com isso? A gente começa a se dar conta, isso, camadas de população pelo país, não é? Que os prédios que estão sendo construídos não são bons de viver. E isso é uma crítica. Se a gente for pensar no modelo urbano de décadas atrás, vocês já ouviram essa expressão Belvedere? Muitas das avenidas, principalmente quando eram em áreas em declive, aqui no Brasil, em muitas cidades tem isso, a avenida termina e ela termina numa micropracinha com um parapeito para você olhar a paisagem, que era um lugar Belvedere, para bem ver. Não tem mais isso. Né? Você não tem mais os espaçamentos, os calçamentos, a vegetação, né? A flora das cidades hoje não são pensadas adequadamente. Né? Fica se colocando algumas coisas que nem se sabem bem que função tem aquela flora. Então, andamos para trás, não é? Na lógica e no conhecimento que se tinha, na verdade, na montagem básica de uma cidade. Né? Se nós formos avançar um pouco, além da questão da moradia, o que existe? Então, vamos pensar no lazer. Se eu estou ali na minha casa, fechada, 4x7 e tal, e está de segurança, nem tenho tantos vizinhos assim, não, eu moro numa casa, então eu nem tenho, esse problema eu não tenho, mas que seja. Vamos pensar o lazer. O lazer ficou na internet, no cabo da internet. Né? Ou porque eu jogo, ou porque eu assisto as coisas que tem, as séries, os filmes. E no começo podia ser divertido, porque vamos maratonar, é a palavra da ordem de 2020, é maratonar séries. Né? Então, qual que você maratonou? Preciso de uma nova, estou órfã de série, vamos lá, começa a fazer, né? E tudo bem. E vamos fazer cursos. Quantas pessoas não começaram a fazer 1000 cursos ao longo disso? Vou pôr leituras em dia. Né? E aí isso vai algumas semanas, depois vai alguns meses, aquela coisa vai se avolumando. Aí o que você vai se dando conta com relação àquele lazer? Mais uma vez, aí você está encapsulado, você está em função daquela rede, tem um buraco dentro de você, parece que tem alguma coisa ali que não está encaixando, né? Porque você já está exausto de todas as suas possibilidades, que quando você está cansado naquela rotina externa, você fica desejando tremendamente aquele fim de semana maratonando série e ficando quieto. Mas a hora que vira só isso, aí você fala, não, tem alguma coisa que não satisfaz. Né? Então, só isso de lazer não dá. Né? Então, tem também um incômodo acontecendo que nós vamos resgatar essa ideia daqui a pouco. Com relação à população de baixíssima renda, o lazer, ele necessariamente ele é fora de casa, porque não tem internet de alta velocidade, não tem maratona de séries e seriados e filmes e etc. O lazer deles é coletivo. Né? É a pelada, é o joguinho que se faz ali no meio-fio, no pedaço de rua, né? É o boteco do Zé, que você vai lá, que aglomera, que você joga um pebolim, uma sinuca, né? Que toma alguma coisa, é a hora que você relaxa. Ou é na igreja ali do bairro, da região, que você vai e tal. E o que começou a acontecer nessa fase? Criminalizar isso. Então, esse pessoal que não tem a internet dentro de casa e que tem um lazer mínimo, que é nessas condições, ao ir para a rua, ao ir para o boteco, ao querer fazer o jogo ali fora, ou ir para a igreja, não sei se vocês viram quanto de situações aconteceu de criminalização, de apreensão de pessoas que, inclusive, estavam indo para o culto, que não pode ter culto. Ano passado foi uma pendenga nessa história judicial. Não pode ter culto, pode ter culto. Mas, se você for pensar estrategicamente no cenário das periferias das cidades brasileiras, né, o lazer deles, essencialmente, é esse. Ou as pessoas vão lá para a igreja, ou elas vão para o boteco. Porque não tem o lazer de consumo que pessoas com mais condição financeira podem fazer. Vou pegar o carro e vou subir aqui. Vou pegar o carro. Não tem o carro, não tem o dinheiro para fazer isso. Então, eles ficam ali nas relações imediatas externas. E a pandemia agravou tremendamente, foi a ponta frágil e foi onde foi criminalizado. Porque ninguém criminalizou nenhum de nós, porque maratonou 20 séries no ano passado. Mas eles foram criminalizados porque eles quiseram ir para o culto, ou quiseram ir para o bar, ou quiseram fazer alguma coisa ali na rua, porque eles moram em 20 metros quadrados. É uma coisa que é complicada. Vamos falar da circulação, que é outro eixo da cidade. Então, a nossa circulação. Tiramos os carros das ruas.
Aí vimos vídeos pela internet, inclusive do Brasil, mas do fora do mundo, que agora, a partir disso, a fauna volta, né? Nossa, tem bichinhos, agora eu ouço passarinhos, a cidade está silenciosa, a natureza está se recuperando. Houve toda assim uma linha romântica falando sobre isso, e etc. e tal. Ah, mas além disso, diminui transporte público nas cidades. Não foi isso? Foi um comando em muitas das cidades. Só que quem pega o transporte público é a ponta de baixo das relações profissionais que foram obrigados a continuar trabalhando. A primeira pessoa que morreu no país de Covid foi uma empregada doméstica, que não abriram mão de ter essas pessoas dentro de casa. Essencialmente, algumas pessoas sim, mas não foi uma tendência nacional, né? E nem dos pedreiros, e nem dos lixeiros, nem dos serventes, que tinham que pegar transporte público numa redução de quantidade absurda, não é? Vulnerabilizando e colocando eles muito mais em risco. Então, se a gente for pensar no eixo de transporte, de circulação, o nosso é pega o carro ou não pega o carro. Não é? Ah, tem uma hora deu uma crise, eu entro no carro, dou uma volta no quarteirão, dou uma respirada, olho para o céu e volto para casa. Né? Mas essa população teve que trabalhar. Uma parte significativa. Ou, então, aqueles que buscam o seu trabalho na atividade informal e que precisam sair de casa para poder executar minimamente a sua renda informal. Né? E aí nós trasladamos o nosso trabalho, muitos, em home office. Houve essa tendência, o estudo em home office. Mas uma parte importante da população de baixa renda, né, trabalha no mercado informal. Faz o bolo, faz o corte, é o barbeiro, vai vender coisinha, lojinha, produtos, né, vai passear com o cachorro, vai lavar carro. Não é? Tem um volume de atividade informal que a gente não contabiliza. Uma vez eu ouvi de um colega da área tributária, falando, não, a área informal é criminosa. Não, não é, não. Né? E o lavador de carro, e o passeador de cachorro, né? E muitas vezes as pessoas que cuidam das outras também, e a quem faz o bolo, que vende café com leite e bolo, em quantos pontos de ônibus que fazem, né? E que fazem aquele dinheiro a mais, e que cuidam das coisas e prestam esses serviços permanentes, que são serviços informais, atividades informais, mas que, na pandemia, não puderam circular, não eram bem-vindos, as pessoas não estavam querendo receber essas pessoas. Então, mais esse eixo também a gente coloca. E aí, já emendando com a questão do trabalho. Então, o que eu quero dizer com essa análise, que provavelmente vocês já, né, pensaram um pouquinho, nem que seja de forma pontuada em tudo isso? Para tentar olhar de forma um pouco mais analítica e crítica sobre isso, o que me parece é que foi colocada uma luz no Estado social novamente. Né? Porque nós estávamos vindo, nesses últimos anos, ainda de meados da década, numa situação de fragmentação, né? E de queda de atividades e projetos e verbas e orçamentos para as políticas de Estado social. Então, acho que a pandemia ela trouxe um holofote para as dores, né? Ela trouxe um holofote para as feridas. E eu acho essa oportunidade importantíssima. E não estou minimizando a dor de ninguém, veja, não é essa a ideia. É tentar entender o que podemos aprender disso. Nós temos que tentar aprender alguma coisa disso. Porque nada impede, nada diz que esta será a única situação pandêmica. Aliás, quem é da área fala que outras se repetirão e não sabemos que escala e nem que gravidade. Temos que aprender alguma coisa com tantas dores, mas é justamente colocar uma luz, né, naquele cantinho escuro, embaixo do tapete, né, na almofada rasgada que você vira para não ver que tem rasgo. Então, pôs luz nas dores do Estado. Essa é uma leitura que eu faço. O grau de mobilização da sociedade civil para tentar ajudar quem não tinha condições próprias foi uma coisa linda de se ver. O que leva a crer que a sociedade está mais conectada em si do que o Estado à sociedade. Eu acho que essa é uma questão importante também. Então, me dá a impressão, e sempre estou falando de forma, não é, macrosistêmica, me dá a impressão
que os nossos governantes, e vou usar o gênero masculino porque essencialmente são homens e precisamos falar disso também, não é? Me parece que os nossos governantes estão com muita dificuldade de se conectar com a sociedade no nível estadual, local e federal, porque não conseguem entender a questão da lógica do ônibus reduzido, não conseguem entender que não é para criminalizar aquele lazer, e sim tentar ofertar uma alternativa para aquilo. Isso é uma situação estratégica. Então, não é para aglomerar, mas precisamos ter um lazer mínimo. Tem um sociólogo do lazer chamado Geoffrey Dumazedier, e foi uma leitura que eu fiz quando tentei entender o que o lazer estava fazendo no meio da cidade, nessa lógica, né? Era entender um pouco mais. E tem toda uma teoria sobre o lazer e o quão importante ele é para equilibrar uma sociedade, né? Então, não é pouca coisa. Então, se aquela população está clamando para sair de fora da casa para encontrar outras pessoas, né? Então, o Estado tinha que estar ali fazendo uma oferta mínima, né, de contraponto para eles não agravarem a própria situação. Não é? É como se você quisesse prender quem tentou se suicidar. Tem alguma coisa que não está certa nessa leitura. E a ponta dessa história é sempre o direito, é por meio da norma, né? Por meio da ponta da caneta, e a decisão judicial, e a lei que sai, etc. Né? Nós estamos tentando, aí, vários movimentos sociais da atividade urbana, desde o começo da pandemia, tentar aprovar uma lei no Congresso Nacional para que não sejam feitas reintegrações de posse em áreas ocupadas pela população de baixa renda, na sua questão coletiva de moradia, na fase pandêmica. Ninguém está falando para subverter direito de propriedade, mas durante a fase pandêmica, as reintegrações de posse com estas situações, ou seja, ali de consórcio passivo facultativo, que significa coletividades, para que a gente possa assegurar minimamente isso, porque não há condição de fazer articulações nessa fase. E não conseguimos. E conversa com um, e conversa com o outro, e vai daqui. Não há essa conversa mínima para tentar despertar os nossos gestores, não é, de questões que são que saltam aos olhos essa relação de desequilíbrio e de indignidade. Então, o que nós podemos aproveitar dessa situação? Primeiro, eu falo, fazer uma análise crítica e tentar aprender com isso. O que eu olho daqui para frente, o que eu acho que seria bom, né? Vamos colocar a Daniela aqui para falar o que eu acho que é viável. O que vai acontecer, eu não sei, né? Mas o que é viável, o que poderia ser possível verificar com relação a isso, né? Então, primeiro, o restauro de uma política de Estado social-democrático que urge no nosso país, que as nossas políticas públicas em todas as instâncias e no país todo voltem ao foco do artigo 3º da Constituição Federal, né? Parece que eles esquecem que tem uma Constituição Federal. Se eles souberem os 4 primeiros artigos da Constituição Federal de cor e salteado, de acordarem todo dia, ajoelha, reza e tal, e ler os 4 primeiros artigos da Constituição Federal, eu já vou achar que isso já é um grande ganho, porque ali está a estratégia do nosso Estado, né? Enfim, então, eu acho que é retomar isso, aproveitar essa união e esse despertar cívico que aconteceu na sociedade, não é? Pela generosidade do brasileiro e da brasileira em tentar acudir. Não é? Quantos de nós não tomamos iniciativas, às vezes individuais, às vezes estimuladas por um coletivo, não é? A auxiliar alguém que estava passando necessidades nessa pandemia? Seja porque comprou uma cesta básica a mais, seja porque dispensou um funcionário, deixando com que recebesse para não vir nos momentos específicos, ou pagando um Uber, ou pagando remédios, ou acertando determinadas coisas, para minimizar um pouco esses efeitos perversos. Então, há uma generosidade que não deveria ser convertida em mero assistencialismo. O assistencialismo na política ele pode resvalar para alguma coisa de capital político e as coisas vão para um lugar que não é esse que eu quero conversar, né? Mas é estabelecer padrões e patamares mínimos, né, de restauro dessa situação. Então, se nós vamos falar da questão de moradia, tem os projetos de REURB, na qual eu sei que a comissão aqui do Espírito Santo tem um foco muito especial e precisa ter mesmo, não é? Mas que se faça com a emergência dessas situações que aconteceram e com toda essa situação, a interlocução, talvez, com os gestores,
por exemplo, estadual, em região metropolitana e locais, né, diante de tudo isso que nós vimos e assistimos aqui, se não passamos diretamente, a efetivamente conseguir alinhavar, né? Então, em muitas capitais, não se consegue ainda instrumentalizar a regularização fundiária, porque não tem a norma, porque ainda não tem procedimento, porque, na verdade, não tem vontade política. Então, acho que pegar esses dados, essas informações, pegar isso que nós assistimos de forma dolorosa e poder transformar isso em um elemento propulsor de realinhamentos mínimos, né? Com relação à mobilidade, por exemplo, urge que se repense como ela deve ser feita, né? Ela não é bem feita no país todo, não se faz sinergias entre os deslocamentos e as formas de deslocamento. Então, ao invés de fazer multimodais, onde vários tipos de transporte possam se encontrar e as pessoas terem mais agilidade, então, por exemplo, do trem com um ônibus intermunicipal, com um ônibus municipal, junto com um bicicletário, por exemplo, né? Fica parecendo uma coisa de sonho, mas chega a ser de uma obviedade maluca pensar que isso já deveria estar instalado no país inteiro. Né? Por que não estão instaladas coisas que nos parecem tão óbvias? Né? Então, precisa haver esta situação mais para frente. Do lazer, já havia um movimento sido começado ali quase no meio da década passada, em alguns lugares do país e fora do país, que é de ocupação de espaços públicos na cidade. Né? Então, nós viemos primeiro numa tendência durante décadas em só ter lazer em espaços privados de consumo, vulgo shoppings. Né? Então, a pessoa acordava e falava, eu estou precisando de alguma coisinha, eu vou dar uma volta no shopping. Não há nenhum problema dar uma volta no shopping, o problema é quando é só isto. É quando não há outra oferta, quando eu não vejo outra alternativa. Isso chama lazer de consumo. Então, quem não pode consumir, então não tem lazer. Então, diante destas circunstâncias, na metade da década passada, começou com um deles, Occupy, né, em Wall Street, que teve toda uma dinâmica que aconteceu, isso pegou em vários lugares do país, que também teve um caminho muito próprio, é ter mais praças, e as pessoas irem para praças, tem um movimento. Eu não sei se aqui existe ele, que é fazer crochê em volta de troncos de árvores. Não sei se vocês já viram isso. Tem gente que faz crochê, vai tudo com linhas coloridas, e eles ficam crochetando em volta do tronco. É uma forma de tentar interagir com aquilo, e é uma iniciativa muito bacana, muito criativa, enfim, né? Que é uma forma de... Eu estou oferecendo o que eu tenho de melhor para você, árvore, porque você me oferece um pouco do que você tem de melhor. Né? Que tem uma simbologia nesse sentido. Então, acho que, sim, vai fortalecer, eu acho que isto é uma tendência irreversível, vai fortalecer que a sociedade conclame, reclame, né, e insista em ter os espaços de uso público para lazer, praças, parques, avenidas. As pessoas estão sentindo muita falta de poder estar em espaços públicos bons, né? Em que sejam acessíveis, que sejam limpos, que sejam seguros, que possa ir qualquer pessoa da família, né, que possam ter, eventualmente, os esportes interessantes ou atividades interessantes. Então, na parte de lazer, acho que esse espaço dentro do poder público é algo que vai realmente, vamos dizer, vingar, vai se sedimentar com bastante interesse. Então, tem a questão da moradia, já... É uma conversa que tem havido nos movimentos internacionais, tem a United Nations Habitat, é um segmento da ONU que trabalha com assentamentos humanos, e já há bastante tempo, o secretário-geral que ocupa sempre vem e fala sobre isso. Urbanistas, revejam o modelo de cidades. Não pode ser um amontoado de construções, as pessoas têm que se sentir bem. Só para vocês terem uma ideia, muitos estudos de neurologia são feitos para a dinâmica urbana. Né? E um deles traz que, para você conseguir um relaxamento cerebral efetivo, você precisa olhar para o infinito. Por isso que fecha os seus olhos, porque, querendo ou não, você está olhando para o infinito. Né? Você não enxerga uma... Senão, olhe para o céu. Né? Estou num lugar cheio de prédios altos. Olhe para o céu, vira a cabeça para cima e olhe para o céu. Quando a gente só vê, durante dias e dias e dias, horizontes de poucos metros, 3 metros, 5 metros, 6 metros, isso vai dando uma irritação neurológica cerebral. As pessoas vão ficando irritadas.
Isso é neurológico, isso é do organismo humano. E aí haja meditação. Então, as pessoas vão se estranhando. Então, o modelo de construção urbana, ele interfere como o próprio ser humano reage. Né? De não conseguir interagir com o espaço, de estar sempre reativo em função daquilo que... muita poluição auditiva, visual, os horizontes são de poucos metros. Isso tudo vai fazendo com que vire, né, as pessoas virem uma bombinha ambulante. Né? E, de repente, você se percebe irritado e fala, nossa, mas meu dia foi tão bom, recebi uma boa notícia, recebi um pagamento, eu estou feliz, mas por que eu estou irritada? Por que eu estou irritado? E é aí que eu falo e retomo aquilo que eu falei lá no comecinho. A gente fica irritado porque a gente ainda não se percebe como um ser urbano. E o ser urbano, ele é necessariamente coletivo. E a gente vive em coletividades artificializadas. A gente depende que a água, a comida, o lazer, tudo isso seja trazido e bem gerido para que a gente possa viver. Não é como a vida no campo. Você tem lá umas galinhas, você tem um riacho, você tem uma plantação, você tem um pasto, e aquilo vira seu campo de futebol e o salão de festa ao mesmo tempo. Na cidade, tudo é artificial. Se as coisas não estiverem funcionando bem, a gente não tem acesso. Não é? Então, tudo isso precisa funcionar adequadamente. E não está funcionando adequadamente pelo modelo de cidades que se escolhe ter. E aí a boa notícia é que a gente tem todo um marco normativo à nossa disposição na cidade, que vai lá desde o texto constitucional, que fala que é o município que tem que fazer plano diretor para o bem-estar dos habitantes. O que é isso? Se o plano diretor causar mal-estar aos habitantes, ele é inconstitucional. Então, eu tenho isso lá. Essas 4 funções da cidade que eu disse, moradia, lazer, trabalho e transporte, estão no artigo 6º da Constituição Federal. Essa incidência de regularização fundiária, de políticas diferentes, onde se trabalha um descrime, não é? Que vai ter um enfrentamento e um acolhimento dentro do princípio da igualdade, no artigo 5º está escrito, não é? Que não pode haver tratamento diferente em função de idade, cor, sexo, etc. Pero. Se a gente lastreia esse discrimen, esse elemento diferenciador, no artigo 3º, que é o objetivo da República, esse discrimen ele vai imperar. Então, existem tratamentos diferenciados positivos, desejados, para que se busque uma igualdade de resultado, igualdade material, não igualdade formal. É disso que se trata a gestão urbana. É nesse sentido, é nessa perspectiva que tem que ser trazido. Então, nós temos esse marco normativo, tem o Estatuto da Cidade, não é? Tem legislações específicas com instrumentos, uma conexão entre Código Civil, a conexão com o Código Florestal, conexão com lei de saneamento, de resíduos sólidos, com lei de desastre, está tudo amarradinho aí. Então, não é um problema normativo. Em alguns anos, década de 2000, 2010, houve uma pujança de políticas públicas do Poder Executivo nesse segmento. Essa década passada, elas foram esmaecendo. E o Judiciário ainda não entendeu direito do que se trata. E aí tem um problema de formação séria das faculdades, tem um problema sério nos concursos, que também não exigem, porque senão a roda não gira. Né? Não se pergunta estrategicamente o que é a função social da cidade. Por exemplo, né? Qual é a consequência do prefeito descumprir um plano diretor? Isso tudo já está normatizado, você tem probidade urbanística, tem uma série de consequências que podem acontecer. Então, para fazer a síntese e encaminhar agora para o final da minha fala, né? Resumidamente, moradia, acho que é o momento de avançar e de insistir nessas políticas que já estão normatizadas, mas que ainda não foram efetivadas. A gente sempre patina nisso. E aí trazer dentro da realidade de cada localidade. A Patrícia fala sobre sustentabilidade em regularização fundiária. Essa sustentabilidade também é o modo de viver de cada comunidade. Eu não sei como eles gostam de viver, eu não posso ter a arrogância de achar que sei. Precisamos perguntar. Para isso que toda a legislação urbanística ela é profundamente democrática, envolver em todas as fases a população que vai ser atingida, seja pelo resultado de um empreendimento extroverso, seja porque é a beneficiária direta.
O gestor público tem que parar, e os técnicos também, em alguns casos, principalmente quem fica fazendo plano diretor, de achar que sabe o que a população quer. Não, não sabe. Tanto não sabe que estamos como estamos. Então, está na hora de perguntar, está na hora da população se envolver, tomar para si esta função. Nós vimos assistindo, nesses últimos tempos, um volume imenso de associações de bairros sendo feitas. E isto é um espaço cívico fundamental e importante. Isso é sociedade civil organizada. Então, eu vejo um caminho por aí. Para a gente falar de um caminho positivo e tentar terminar essa fala, não é, dentro de uma perspectiva crescente e mais positiva, é isso. Eu acho que a nossa sociedade está muito mais consciente, está muito mais preparada, está muito mais politizada no sentido do instrumental e da aquisição e da perseguição dos seus próprios direitos, está se entendendo como um ser coletivo, e a pandemia trouxe essa confirmação de que somos seres urbanos e, portanto, seres coletivos, né? Os espaços públicos eles estão sendo questionados, coisa que nunca foram. A população está aprendendo a questionar o uso desses espaços públicos, porque precisamos deles para o nosso bem-estar. E eu acho que é essa a missão estratégica inicial, não é? E tentar romper essas barreiras, como eu disse, essencialmente em gestão pública no executivo e também na instrumentalização e capacitação do Poder Judiciário a entender e produzirem melhor. Existem magistrados brilhantes, mas ainda não em quantidade suficiente para criar casos paradigmáticos, para criar precedentes importantes e estabilizar algumas interpretações absolutamente necessárias para a gente trazer segurança jurídica, né, nas relações, tudo dentro de um direito, mas de um direito não como uma letra técnica fria e formal, mas um direito que, na verdade, consagre aquilo que está na nossa Constituição, que é o nosso referencial, que é o nosso DNA, e, no nosso caso, cidades mais justas, mais inclusivas, mais sustentáveis, com qualidade de vida e cidades boas de viver. Não vai ser uma delícia a gente ter cidades boas de viver? Então, é esse o convite que eu faço. Muito obrigada.